Salve, salve, galerinha! Chegamos novamente para a nossa revisãozinha do Química com ANAC até a datinha do Enem. Certo, jovens? Seguinte, nós já passamos aí, estamos há algumas semanas trabalhando com isso, já pegamos com estrutura de átomo, já trabalhamos com distribuição eletrônica, organização de tabela periódica. Agora o que está faltando para nós é a parte das ligações químicas. Então, com as ligações químicas, nós vamos fechar esse nosso primeiro ciclo, certo? Nosso ciclo da primeira série do ensino médio, falar das ligações químicas, e aí vamos deixar a propriedade para a gente trabalhar um pouquinho mais para frente, aí, principalmente dentro dos compostos orgânicos, tudo bem? Então, para hoje, nós temos as ligações químicas. Para as ligações químicas, nós vamos precisar de um recorte pequenininho, certo? Um pequeno lembrete da nossa última aulinha. Na nossa última aulinha foi falado sobre um grupo chamado de grupo dos gases nobres, certo? O grupo dos gases nobres recebe esse nome pela grande característica que eles têm a não se ligar com ninguém. Ou seja, eles têm uma tendência muito forte para não se ligar com absolutamente ninguém. Não estou te dizendo que não ocorre esse tipo de ligação. Ocorre, certo? Mas, preferencialmente, eles tendem a permanecer na deles. Ou seja, espontaneamente, ele não vai sair do lugarzinho dele lá para o outro lado da tabela periódica procurar outro elemento e falar, vamos se ligar os dois aqui, eu tô à toa, você também, vamos se ligar? Não, ele não vai fazer isso. Ok? Em algumas condições, em determinadas condições, ele pode sim ligar-se a outros elementos. Inclusive, eu te falo isso porque já foi questão da prova do Enem, certo? Recente. Aí, 3 anos atrás, o Enem perguntando sobre a expansão do octeto, que é o que a gente vai falar agora, usando um gás nobre. Então, as ligações químicas, elas respeitam uma chamada regra. Regra barra teoria do octeto. Então, quando os cientistas começaram a estudar os gases nobres, eles perceberam algo importante dos gases nobres, certo? Vamos listar eles aqui: hélio, neônio, argônio e criptônio. Até aqui tá bom. S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 4P6. Mais um só. Aqui. 5S2, 5P6. Bom, eles perceberam o seguinte, eles tinham uma característica única aí, somente deles, de não ligar-se a outros elementos. E eles olharam que na distribuição eletrônica eles também tinham uma característica interessante, S2P6, S2P6, exceto o hélio, certo? Então eles perceberam que e fizeram essa associação que da última camada, a camada de valência deles com 8 elétrons, partia a ideia deles não ligar-se a outros elementos. Então a regra ou teoria do octeto diz o seguinte, que os demais átomos que não têm essa característica, então os demais átomos que não sejam os gases nobres, certo? Não nobres, vou colocar assim. Então os demais átomos não nobres tendem a combinar-se com outros elementos até adquirirem a condição de um gás nobre, a configuração, até adquirir e irem a configuração de um gás nobre. A configuração de um gás nobre. Ou seja, vou escrever até de outra cor essa parte. 8 elétrons na
camada de valência. Ponto. Então, nós vamos focar nisso daqui, ó. Regra ou teoria do octeto, 8 elétrons na camada de valência. Principais exceções. Vamos colocar assim, exceto hidrogênio e hélio. São os únicos? Não, certo? Mas são as principais exceções. Então, esses dois, com 2 elétrons na camada de valência, eles já adquirem a configuração de um gás nobre, certo? Então, nós precisamos entender isso e saber que gás nobre é estável. Então, essa é uma chamada condição de estabilidade. A gente trabalha para chegar nessa configuração de um gás nobre, chegou na configuração de um gás nobre, atinge a estabilidade e para de se combinar com outros elementos. De novo, eu já disse isso e repito, já disse várias vezes e repito o seguinte, certo? Não é uma regra única e se aplica para tudo e ela não é, digamos assim, o nosso mantra imutável. Não, certo? Tem um monte de exceções, conforme foram sendo feitas novas descobertas sobre as estruturas atômicas e novos compostos, certo? Foram sendo percebidas algumas discrepâncias com essa teoria regra do octeto, mas ela resolve muita coisa para a gente. E essa muita coisa é o que a gente vai estudar aqui e agora. Então, nós vamos pegar um tipo de ligação primeiro, certo? Que é a ligação iônica. Depois a gente vai passar pela ligação covalente. Para isso, antes de nós fazermos essas ligações, eu vou montar uma chamada tabela de ligação. E essa tabela de ligação vai salvar a nossa vida. Então, dentro de ligações químicas, nós teremos a tabela de ligação, pegando o gancho com o final da nossa última revisão aqui. Então, nós tínhamos os principais grupos: 1, 2, 3, vou chamar de 13. 1, 2, 13, 14, 15, 16 e 17, certo? Então, são os nossos principais grupos, que são as famílias da tabela periódica. Nós listamos o seguinte, que aquilo que estava à esquerda da tabela periódica tinha uma grande tendência para perder elétron, certo? E quem estava à direita da tabela periódica, uma tendência mais acentuada para ganhar elétrons. Então, o grupo 1, eu preciso entender o número de elétrons na camada de valência. Então, é 1 elétron na camada de valência. O grupo 2 são 2 elétrons na camada de valência. O 13, 3 elétrons na camada de valência. E assim sucessivamente até nós chegarmos no grupo 17. 5 elétrons. E os 7 elétrons na camada de valência. Aí eu preciso saber qual é a tendência para esses camaradas. Se eu sei a posição do grupo, eu sei a maior tendência que existe entre eles, certo? Então, com um elétron na camada de valência, a tendência é perder um elétron. Então, perde um elétron. Com 2 elétrons na camada de valência, a tendência é perder 2 elétrons. Com 3, perde 3 elétrons. Com 4, nós vamos deixar em branco, certo? Já vou te falar o porquê que a gente vai deixar em branco. Com 5, ganha 3 elétrons. Com 6, ganha 2 elétrons. E com 7, ganha 1 elétron. De onde sai esse perde e ganha? Pensa comigo, tabela periódica, regra do octeto. A regra do octeto diz que os átomos devem adquirir uma condição de estabilidade, que é a condição do gás nobre, ou seja, 8 elétrons na camada de valência. Então, se ele tem 1 para ele ficar com 8,
é mais fácil ele perder 1 do que ganhar 7. Se ele tem 2, é mais fácil ele perder 2 do que ele ganhar 6. Se ele tem 3, é mais fácil ele perder 3 do que ganhar 5. Se ele tem 4, é o tanto faz, certo? Se ele tem 4, é o tanto faz. Ele pode ganhar ou ele pode perder. Ninguém ganhar, ninguém perder. Muito pelo contrário. Então, o grupo 15, 5 elétrons na camada de valência. É mais fácil o quê? Esse camarada perder 5 ou ganhar 3? A resposta é sempre a menor. Então, entre perder 5 e ganhar 3, ganha 3. Entre perder 6 e ganhar 2, ganha 2. E entre perder 7 e ganhar 1, ganha 1. A resposta é sempre menor, ok? E aí nós vamos ter uma combinação importante, certo? Todos esses que perdem e esses que ganham, então ganham e perdem. A combinação de átomos que ganham com átomos que perdem forma o que nós chamamos de ligação iônica. Ligação iônica. Ok? Se eu pegar somente os elementos que ganham elétron, eu tenho a chamada ligação covalente. E se pegar somente os elementos que perdem elétrons, nós teremos a ligação metálica. Então, o jogo todo é esse. Saber quem ganha e saber quem perde. Como que eu sei quem ganha e quem perde? Conhecendo a tabela periódica. Não tem outro jeito. Então, se a brincadeira for perde e ganha, a ligação é iônica. Se a brincadeira for somente entre quem ganha, a ligação é covalente. Se a brincadeira for entre quem perde, a ligação é do tipo metálica. A ligação covalente tem uma característica. Na ligação covalente, os átomos compartilham elétrons. Eles compartilham elétrons. Essa é a nossa característica da ligação covalente. Na ligação iônica, os átomos transferem elétrons. E a ligação metálica, como que eu posso escrever isso daqui? É uma loucura. Compartilham elétrons, todos cedem elétrons. Ok? Então, todos cedem elétrons para a ligação. Então, a ideia vai ser a seguinte. Eu tenho que localizar onde estão os elementos na tabela. Se eu pegar elemento do lado esquerdo com o lado direito da tabela periódica, perde e ganha, covalente. É ligação iônica, perdão, transfere elétron um para o outro. Se eu pegar todos do lado direito para ligar entre si, eles vão compartilhar elétrons, a ligação é covalente. Se eu pegar o pessoal do lado esquerdo da tabela periódica, da metade também, certo? Eu tenho onde todo mundo vai ceder elétron para uma ligação. Fechou? Anota essa tabela com carinho, porque é essa tabela que eu vou recorrer, que eu vou estar falando o tempo todo. Elemento X perde 2 elétrons por isso. Lembra que é essa tabela que você precisa, hein? Então, vamos começar o nosso trabalho. A ligação iônica, gente, eu vou mostrar como ela ocorre aqui de um jeito mais didático nos dois primeiros, e depois a gente vai pegar o jeito mais rápido de resolver. Mas você só consegue acompanhar pelo jeito rápido se compreender o jeito didático, que é o que te mostra exatamente o que ocorre. Então vamos lá, vamos pegar o átomo de sódio, número atômico 11, e vamos fazer a ligação desse camarada com o átomo de cloro, número atômico 17, ok?
Então, o sódio de número atômico 11, ele tem distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Se tu tem tabela periódica, tu já sabe que ele está no grupo 1, não precisa distribuir. Só olhar na tabela. Se não tem acesso à tabela, precisa de distribuição. 3s2 e 3p5. Está aqui. Ok? Então, o elemento sódio tem um elétron na última camada. O elemento cloro tem 7 elétrons na última camada. A última camada dele é a terceira. Então, bora desenhar esse cara aqui, ó, sódio. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Vamos desenhar o cloro aqui do lado, bonitão. Primeira camada, segunda camada, terceira camada. Bom, o número de elétrons na camada 1 é 2. O número de elétrons que eu tenho na camada 2 corresponde a 8. E o número de elétrons que a gente tem na última camada corresponde a 1 para o sódio. Vamos pegar o caso do cloro. Dois na primeira camada, os 8 na segunda camada. Tá aqui. E ele tem 7 na última. Bom, o que diz a regra do octeto? A regra do octeto diz que os átomos se combinam para ficar com 8 elétrons na última camada, adquirindo assim a configuração de estabilidade. Olha para cá, olha para o desenho, o que é mais fácil? O elétron que está aqui ir lá para o átomo de cloro, ou os 7 elétrons do cloro se deslocarem e vir para o átomo de sódio? Bom, é mais fácil esse camarada que está aqui, ó, se deslocar. E se ele se desloca e vai para o átomo de cloro, ele perde o seu elétron. E se ele perde o seu elétron, tudo isso daqui deixa de existir. Ou seja, a terceira camada não existe mais, ela vai embora, porque ele mandou o elétron que ele tinha para o átomo vizinho. Então, esse camarada perdeu um elétron. Se ele perdeu o elétron, ele fica positivo 1. O cloro é a substância que está ganhando um elétron. Se está ganhando um elétron, ele é negativo 1. Bom, Na mais 1 e Cl menos 1, eu faço a combinação dos dois. Então, olha lá. A segunda camada do sódio agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem elétrons na última camada. Se ele tem 8 elétrons na última camada, está estável. Ou seja, ele adquiriu a configuração de estabilidade. Não precisa fazer mais nada. O cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também não preciso fazer mais nada. Ou seja, configuração de estabilidade alcançada. Então, eu precisei de um átomo de sódio e um átomo de cloro só. Resolvi o meu problema, ok? Pegar mais um exemplo aqui. Magnésio de número atômico 12 e o flúor de número atômico 9. Então, o flúor de número atômico 9, 1s2, 2s2, 2p5. O magnésio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, vamos colocar o magnésio aqui com as 3 camadas dele. 1, 2, 3. Vamos colocar o flúor aqui com somente 2. Coitadinho do flúor. Então, o flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elétrons no total. Vamos lá o magnésio com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o magnésio está com 2 elétrons na última camada, enquanto que o flúor está somente com 7. 1, 2, o outro tem 7. O que vai acontecer aqui? Um elétron daqui
vem para cá. Então, esse elétron que estava aqui foi embora, mas ainda sobrou um. Então, a última camada do magnésio não está completa. A última camada do magnésio não está com 8 elétrons. A última camada do magnésio está com 1. Ele tinha 2, ele perdeu 1 para o flúor. O flúor está bonitão. Flúor menos 1, sossegado. Tinha 7 elétrons, ganhou mais 1. Condição de estabilidade, não se liga mais ninguém. Tudo bem? Fechou a vida dele. Mas o magnésio ainda tem elétron para fornecer. Eu te disse que nós iríamos fazer a ligação entre magnésio e flúor. Em momento algum te disse que iria fazer entre um magnésio e um flúor. Não, isso eu não disse. Então eu posso pegar mais um átomo de flúor? Posso, porque pegando mais um átomo de flúor eu vou satisfazer a condição do magnésio. Então mais um átomo de flúor com 7 elétrons resolve o nosso problema. Porque aí sim, esse segundo elétron pode sair e vir para cá. Então, agora o segundo elétron vai embora. E olha o que acontece. Se o segundo elétron vai embora, eu não tenho mais elétrons na terceira camada. Não tendo mais elétrons na terceira camada, tchau. Já era. Foi embora. Mas eu tenho mais um flúor que é menos 1. Ok? O magnésio perdeu 2 elétrons. Se o magnésio perdeu 2 elétrons, é magnésio mais 2. Então, como que fica essa combinação? Magnésio mais 2 com flúor menos 1. Fica assim, ó. Mg F2. Aí você deve estar pensando, tá, mas por que MgF2 se aqui ficou só NaCl? Aqui ficou só NaCl porque eu precisei de um átomo de sódio e um átomo de cloro. Um de cada já resolveu, já satisfez a condição necessária. Aqui, eu precisei de um magnésio e 2 átomos de flúor. Ó. Se eu precisei de um magnésio e 2 átomos de flúor, eu preciso representar que eu tenho 2 átomos de flúor. Ok? Bom, tem uma maneira mais fácil para resolver isso? Tem. Tem uma maneira mais simples de resolver isso? Se tornará simples se você entendeu bem a parte de tabela periódica e o ganhar e perder elétron. Se você entendeu bem isso com a tabela de ligação, aí você já vai ver que é fácil pra caramba isso daqui. Vamos lá. Para resolver isso daqui, vou dar nome, certo? Vou chamar isso daqui de regra do escorregador. Tá aqui. Vamos pegar o seguinte, vamos pegar a combinação entre o elemento X e o elemento X pertence ao grupo 1. Olhe para a tabela de ligação que eu acabei de passar aí para você. O grupo 1 tem a tendência para perder um elétron. Se perde um elétron, o X é mais 1, porque ele perdeu um elétron, ok? E vou fazer a combinação com o elemento Y. E o elemento Y agora é do grupo 16. Olha qual é a tendência do grupo 16 aí na tabela. A tendência do grupo 16 é ganhar 2 elétrons. Então, ele é menos 2. Ele ganha 2 elétrons. Bom, onde que entra a chamada regra do escorregador? X mais 1 e Y menos 2. Aqui. Você vai ignorar o sinal, positivo ou negativo, certo? Ignore o sinal. O que você vai precisar é somente do número. Então, esse número vem para cá e esse número vem para cá. Por isso, escorregador, ok? Então, vai um para cada lado e aí nós chegamos em x, 2, y, 1.
X2 e Y1 é a fórmula do meu composto. Vamos pegar um exemplo aqui mais fácil para a gente entender? De novo, X, grupo 13. Agora vamos pegar Y, grupo 17. Então, eu tenho o quê? Eu tenho X, que é mais 3, porque ele é do grupo 13, e Y menos 1, porque ele é do grupo 17. De novo, é a tabela de ligação que te resolve isso. Então, esse 3 vem para cá e esse 1 vem para cá. Então, a nossa fórmula fica x1, y3. Qual é o detalhe da regra do escorregador? Quando o índice for 1, não representar na fórmula. Segundo ponto, quando as cargas forem iguais, vamos deixar os índices mesmo para trabalhar com uma coisa só. Quando os índices forem iguais, não representar na fórmula. Certo? O que eu estou querendo te dizer com isso? A seguinte situação. Se eu tiver uma combinação x mais 1, y menos 3, a fórmula não fica x, 3, y1. A fórmula final correta fica x, 3, y. Quando é 1, não representa. Quando os índices são iguais, x mais 2, y menos 2. Você não vai colocar x2, y2. Você vai utilizar x, y. Tudo bem? Isso para quaisquer valores. Ah, e se for assim, então, x mais 1, y menos 1. Você não vai fazer x1, y1. Você vai fazer somente x, y. Ok? Então, isso daqui ó, é uma representação incorreta. x3, y1, não. x2, y2, não. x1, y1, não. A forma correta está ali. Sai da nossa chamadinha de regra do escorregador. Como consegue entender isso? Somente se entendeu a tabela de ligações, somente se entendeu o que é ganhar e perder elétron. Então, ele se torna complexo quando nós não temos uma boa compreensão dessa parte aí, que é a nossa distribuição eletrônica, ganhar, perder elétron, cátion e ânion. Tudo bem? Se a gente entende bem isso, aí tá susse. Já vamos pegar a ligação covalente, vamos trabalhar com ela. Vamos lá, tudo isso daqui para a ligação iônica, hein? Na ligação covalente, estava escrito aí no quadrinho anterior que os átomos compartilham elétrons. Danadinho. Então, na nossa ligação covalente, nós vamos compartilhar elétrons. Para isso, eu tenho que pegar átomos que têm uma forte tendência para ganhar elétrons. Então, vamos pegar exemplo aqui de ligações covalentes. Ok? Então, quais serão os tipos de ligações covalentes? Vamos lá. Ligação simples. Ligação simples. Ligação dupla. E ligação tripla. Ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Não tem ligação quádrupla, certo? Na ligação simples, nós temos o compartilhamento de um par eletrônico.
um par eletrônico somente. Na ligação dupla, são 2 pares eletrônicos. Na ligação tripla, são lá os 3 pares eletrônicos. Então, eu tenho um par eletrônico, 2 pares eletrônicos e 3 pares eletrônicos. Ligação simples, dupla e tripla. Como que represento cada uma delas? Ligação simples, um traço. Ligação dupla, 2 traços. Ligação tripla, 3 traços. Ok? Essa é a nossa maneira de representar. Então, vamos lá. Vamos pegar o átomo de cloro de hidrogênio primeiro. Para o hidrogênio. Então, o hidrogênio está lá em cima do grupo 1 da tabela periódica, distribuição eletrônica dele 1s1. Então, nós vamos fazer a representação de Lewis para o hidrogênio. Qual é a representação de Lewis? É representar os elétrons por bolinhas. Então, o átomo de hidrogênio tem um elétron, uma bolinha. Então, se ele vai se ligar com outro átomo, lembra que o hidrogênio é a exceção da regra do octeto? Ele precisa de mais um hidrogênio, porque ele vai ter que ficar com 2 elétrons na camada de valência. Então, ele com 2 elétrons na camada de valência, ó, ocorre o chamado compartilhamento. Então, eu tenho a fórmula de Lewis, eu tenho a fórmula chamada estrutural para esse tipo de ligação, então Lewis, estrutural. A estrutural vai mostrar as ligações que existem aqui, ó, simples, duplas ou triplas. Então, a estrutural vai mostrar H traço H. Por que só um traço? Quantos elétrons estão envolvidos aqui? 2. 2 elétrons representa um par. Um par eletrônico faz uma ligação do tipo simples. Essa é a nossa ideia. E eu tenho a última, que é a fórmula do tipo molecular. Então, a fórmula molecular indica quantos átomos estão envolvidos. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio somente envolvidos. Susi, gente, vamos colocar aqui, ó, trazer mais exemplos. Temos fórmulas de Lewis, estrutural, e temos, por último, a fórmula molecular. Está aqui. Então, a fórmula de Lewis. Qual é a nossa fórmula de Lewis? Bom, é aquela que tem que mostrar os elétrons, ok? Então, se eu pegar um átomo de cloro, por exemplo, o cloro está no grupo 17 da tabela periódica. De onde que eu tirei essa informação? Obviamente que da tabela periódica. Então, o grupo 17, ele vai ter lá para nós 7 elétrons na camada de valência. Então, eu vou representar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma pergunta que o pessoal me faz muito durante as aulas é como eu sei como colocar esses elétrons em volta? Pensa comigo, o máximo são 8. Afinal, a regra é do octeto. Então, divide o átomo em 4 lados. Se o máximo são 8, coloca 2 em cada lado. Fala, e se eu tiver só 3? Então, você não vai colocar os 3 de um lado, certo? Normalmente, você não vai fazer isso. Então, cloro, vamos ligar com outro átomo de cloro. Então, se eu vou ligar com outro átomo de cloro, de novo, vou pegar um átomo que tenha 7 elétrons, está aqui. Aqui. Então, a fórmula de Lewis está dizendo que os 2 átomos de cloro se aproximaram e compartilharam esse par eletrônico entre os 2. Compartilhar quer dizer que esse elétron não sai do átomo em azul e vai para o de vermelho. Compartilhar quer dizer que o átomo que tem o elétron ali em vermelho, ele não vai mandar o elétron para o átomo que está em azul. Está dizendo que ele vai permanecer ali no meio e vale para os 2. Então, aqui nós teremos na fórmula estrutural um traço de novo. Por que eu tenho um traço de novo? Eu estou vendo uma porrada de elétron ali, mas quantos estão sendo compartilhados? Somente um par está sendo compartilhado. E só um par está sendo compartilhado é um traço. É uma ligação simples. Então, a fórmula molecular é Cl2. Ok? Susi, vamos pegar um exemplo agora do oxigênio. O oxigênio está no grupo 16.
O grupo 16 tem 6 elétrons na camada de valência. Então, o que basta aqui para a gente ser espertinho? Bom, se são 6, e eu vou ligar com outro oxigênio, para seguir a regra do octeto, ele precisa de 2. Então, eu vou deixar 2 elétrons disponíveis para que eu possa compartilhar com outro átomo. Essa é a ideia. Então, eu deixo 2 elétrons aqui disponíveis para ele compartilhar com outro átomo. Então, outro átomo de oxigênio, mesma situação, 2 elétrons para compartilhar. Está aqui. Então, ele tem 2 elétrons para compartilhar. Então, se ele tem 2 elétrons para compartilhar agora, 2 de um lado com 2 do outro configura um total de 4 elétrons. 4 elétrons configura para mim um total de 2 pares. 2 pares eletrônicos são representados por uma ligação do tipo dupla. Uma ligação dupla são 2 traços. O dupla O. Quantos átomos envolvidos? O2. Ok? Vamos pegar mais um caso aqui, nitrogênio. O nitrogênio é do grupo 15, então ele tem 5 elétrons na camada de valência. Bom, se ele tem 5, ele precisa de mais 3. Então, vou ter que deixar 3 disponíveis para ele poder emprestar. Emprestar não, compartilhar com outro átomo de nitrogênio. Se tu não consegue enxergar onde está esse compartilhamento, vou mostrar. Ó. Compartilhou 1, compartilhou 2. Aqui ele vai compartilhar 1, 2, 3. Por que ele vai compartilhar 3? Conta as bolinhas. O que está em azul tem 5 bolinhas azul, ele precisa ter 8. Então, ele pega mais 3 vermelha, dá 8. O que está em vermelho tem 5, ele precisa mais 3 azul. Então, ele pega 5 vermelho mais 3 azul e fecha as 8. Como representar isso daqui? Assim. N tripla N, fórmula molecular N2. Fala, pô, fórmula molecular é só 2, é 2, é 2, irmão. Não tem nada diferente disso. Não, tem sim. Vamos pegar um exemplo aqui de oxigênio e hidrogênio. Então, eu tenho o oxigênio e fazer de azul só para manter o padrão. Então, eu tenho o oxigênio que tem 6 elétrons. Bom, se eu vou ligar com o hidrogênio já utilizamos ele aqui, ó. Ele tem um abençoado de um elétron só. Se ele tem só um elétron, o máximo que vai acontecer é isso. Ele se aproximar, ele se ligar ao elétron do oxigênio, ele ficar com 2 está estável. Então, para ele está resolvida a vida. Certo? A vida do hidrogênio está resolvida. Mas do oxigênio não. Ó. O oxigênio tem 6 mais 1 dá 7. Então, ele precisa de mais um elétron aqui. E aí vem o outro átomo de hidrogênio e se combina com esse cara. De modo que estão sendo compartilhados um par eletrônico somente com cada ligação. Fala, eu estou vendo que são 2 pares eletrônicos compartilhados. É diferente disso. Ó. Aqui os 2 pares eletrônicos estão entre os átomos que estão participando da ligação. Ó. Aqui, os 2 pares exatamente ao meio. Aqui, não. Aqui eu tenho entre um oxigênio e um hidrogênio um par, e entre o oxigênio e o hidrogênio outro par. Então, eu tenho ligações aqui ó, que são simples. H, O e H. Ok? Como que fica a fórmula? Bom, eu usei 2 hidrogênios. Então, H2 e usei um oxigênio, H2O. Então, aí surge a nossa molécula tão conhecida, aí, que é a molécula da água, H2O. Por que a molécula da água é H2O? Porque para cada átomo de oxigênio são necessários 2 átomos de hidrogênio para que o octeto seja estabelecido. Tudo bem? Dá para a gente fazer uma ligação maior? Dá. Vamos fazer uma ligação aqui entre carbono e oxigênio. Vou pegar o carbono, tem 4 elétrons na camada de valência, está aqui, ó. Vou ligar ao oxigênio. O oxigênio a gente já usou, já sabe que ele tem 6 elétrons. Então, ele vai precisar de 2. Por isso que eu já organizei os 4 elétrons do carbono, disponibilizando 2 para cada lado. Certo? Porque eu sei que o oxigênio precisa de 2. A gente já utilizou ele.
E é a prática que vai te dizer como você organiza os elétrons. Você vai falar, já usei esse camarada, eu sei que para ele tem que ser assim, para o nitrogênio tem que ser assado. E aí vai facilitar a tua vida. Agora, olha aqui, ó. Compartilha 1, compartilha 2 pares eletrônicos. 6 bolinhas vermelhas com 2 azul, dá 8. No outro lado, 6 bolinhas vermelhas com 2 azul, dá 8. Olha para o carbono, tinha 4 bolinhas vermelhas mais 4 bolinhas azul, fecha as 8. Então, fechou. Octeto para todo mundo. Como que eu represento isso? Fala, pô, cara, por que agora é ligação dupla? Porque entre o oxigênio e o carbono são 4 elétrons. Então, compartilhado 2 pares eletrônicos. Aqui, entre o carbono e o oxigênio são 2 pares eletrônicos, são 4 elétrons. Então, é uma ligação do tipo dupla, ok? Então, eu usei um carbono e 2 oxigênios, CO2. Cara, de ligação covalente é só isso, tá bom? Aí poderia entrar no mérito da geometria molecular, escrever isso daqui diferente, tudo bem, certo? Mas para entender a ligação química, isso daqui basta. Para entender a ligação covalente, isso daqui basta. Você não precisa nada além disso. Ok? Então, a ligação iônica foi, a ligação covalente foi. Tudo bem? O que você precisa só é treinar como deixar esses elétrons mais organizados. Vamos pensar na prova do Enem. Você tem que assinalar uma opção. De boa. Se você deixar esses elétrons tudo bagunçado, desde que você assinale a opção certa, está correto. Ok? Nosso foco aqui é acertar uma questão lá no Enem. Se fosse uma questão de segunda fase, de uma universidade, um vestibular, por exemplo, aí essa organização já pesa um pouquinho. Mas na prova do Enem nós precisamos acertar. Então, entender a relação número de elétrons, quantos átomos precisa, é o que facilita a nossa vida aqui, beleza? Vamos pegar exemplo para a gente ver se fecha isso aqui de uma vez. Joga para mim o exemplo na tela. Boa. Dá um conferes nesse camarada aí. Vai dando uma lida que eu vou apagar, que eu vou precisar de espaço. São 3 exemplos que a gente precisa resolver para fechar a nossa aulinha. Então, o exercício diz o seguinte. O selênio e o enxofre pertencem ao grupo 16 da tabela periódica, ou seja, essa informação é interessante. Grupo 16 da tabela periódica vai dizer para mim o número de elétrons da camada de valência. Então, eu tenho um total de 6 elétrons na camada de valência. Sendo assim, o seleneto e o sulfeto de hidrogênio são representados respectivamente pelas fórmulas. A gente já dá um conferes nas fórmulas. Então, nós temos o enxofre e o selênio, ambos pertencendo ao grupo 16 da tabela periódica. O grupo 16 está fornecendo 6 elétrons na camada de valência. Então, percebe que agora já cabe a você, somente com essa informação, identificar o número de elétrons da camada de valência, pelo grupo, sem distribuição eletrônica e sem a tabela periódica, porque ele já te disse qual era a tabela periódica aí. Então, nós temos 6 elétrons na camada de valência aí. Vai combinar com o átomo de hidrogênio. Ele não falou absolutamente nada sobre o hidrogênio no exercício. Por quê? Espera-se que, nessa altura do campeonato, indo fazer a prova do Enem, pelo menos o átomo de hidrogênio a gente conheça. E o átomo do hidrogênio, representado pelo símbolo H, ele tem um elétron na camada de valência. Olha para cá. Esse tem 1, esse tem 6. Tudo bem? Quantos hidrogênios cada átomo desse daqui vai precisar? Bom, a regra que nós seguimos até agora nas ligações químicas é chamada de regra do octeto. Ou seja, tem que ter 8. Para esse camarada que tem 6 ter 8, ele precisa de 2 hidrogênios. Então, eu preciso de 2 hidrogênios e um enxofre. 2 hidrogênios, ó. 2 vezes 1, 2, mais 6 dá 8. Selênio, mesma coisa. H2, Se.
Se os dois têm 6 elétrons, cada um deles precisando de 2, a gente vai jogar isso daqui na fórmula H2S e H2SE. Volta lá só para a gente ver as opções, onde nós temos H2SE e H2S na letra D, certo? Só na ordem trocada. Então, H2SE e H2S. Show! Joga para nós o exemplo 2. Os compostos formados pelos pares magnésio e cloro, cálcio e oxigênio, lítio e oxigênio, cálcio e bromo possuem fórmulas cujas proporções entre os cátions e ânions são respectivamente. Então, deixa eu pegar a informação aqui dos números atômicos. Então, a ligação é Mg e Cl, a outra é cálcio e oxigênio, lítio e oxigênio, e potássio e bromo. Ele deu os números atômicos de lítio, oxigênio, magnésio, cloro, potássio, cálcio e bromo. Então, 35, 20, 19, 17, 12, 8, 3. Ele quer as proporções, o que é 1 para 1, 1 para 2 e assim por diante. Bom, nas opções, letra A e C começa com 1 para 1, letra B e D, 1 para 2. Então, a gente já vai conseguir eliminar na primeira combinação duas alternativas para resolver. Então, vamos lá. Precisamos das distribuições eletrônicas. Para isso, ele deu esses números atômicos. Mas como a minha primeira combinação é entre magnésio e cloro, e eu quero eliminar alternativas, eu vou fazer a distribuição eletrônica do magnésio e do cloro primeiro. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Do cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, aqui está tirando a informação dos elétrons de valência. Ó. Vou destacar aqui. 2 para o magnésio, 7 para o cloro. Então, um tem 2 e o outro tem 7. Se esse camarada tem 2, o magnésio fica com carga mais 2. O cloro tem 7, ele precisa ganhar 1. Então, a carga é menos 1. Então, entre magnésio e cloro, pela regra do escorregador, Mg mais 2, Cl menos 1, a fórmula fica Mg, Cl, 2. Então, qual é a proporção que existe entre esses cátions aqui, ânions, entre os íons? É 1 magnésio para 2 átomos de cloro. Tudo bem? Fechou? Volta na questão lá para a gente ver as opções. 1 e 2 eu tenho na letra B e na letra D. Então, o que eu preciso descobrir agora é qual é a combinação entre o cálcio e o oxigênio. Por que eu preciso descobrir a combinação entre o cálcio e o oxigênio? Porque na segunda opção, que é a combinação de cálcio e oxigênio, se eu descobrir se ela é 1 para 2 ou se ela é 1 para 1, eu resolvo o problema, certo? Se eu resolver isso, está salvo o meu problema. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica de todos? Não, eu vou fazer a distribuição eletrônica somente de quem eu preciso, que nesse caso agora é o cálcio e o oxigênio. Então, o cálcio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. O oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. Então, destaque a camada de valência. Camada de valência, 2s2, 2p4. Camada de valência, 4s2. Aqui, você tem 6 elétrons na camada de valência. Pela regra do octeto, 6 elétrons na camada de valência, ele precisa ganhar 2. Então, se ele ganha 2, o oxigênio é menos 2. O cálcio está com 2, é mais fácil ele perder esses 2 do que ele ganhar os outros 6. Então, esse camarada aqui, ele perde 2. Então, o cálcio é mais 2. Vamos fazer a combinação entre cálcio e oxigênio? Cálcio mais 2, oxigênio menos 2. Pela regra do escorregador, quando as cargas são iguais, a gente elimina ela. Ó. Ficaria Ca2O2. Corta os índices, a fórmula fica CaO, dando uma proporção de 1 para 1.
Então, o primeiro deu uma proporção 1:2, o segundo deu uma proporção 1:1. Com isso, acho que resolve o nosso exercício. Sobe ele aí para a gente dar um confere nas opções. 1:2 na primeira e 1:1 na segunda, resolve. Então, eu não preciso fazer a ligação entre lítio e oxigênio e potássio e bromo, certo? Eu não preciso fazer essas duas. Então, por que é importante, gente, você ler a questão com carinho? Tire os dados, tire as informações do problema. Porque com as informações corretas, eu não precisei fazer uma, duas, três distribuições eletrônicas, uma delas sendo a maior, que seria do bromo. Eu simplesmente não precisei fazer, certo? E que isso você ganha tempo. Não esquece que a prova do Enem é uma maratona, certo? Você precisa correr contra o tempo para conseguir resolver as questões. Então, quando você lê a questão, tira as informações, você facilita a tua vida, você facilita o teu trabalho, ganha tempo e não perde ponto em questão. Vai para o próximo exemplo. O exemplo 3. O alumínio Z igual a 13 forma com um elemento químico um composto iônico na proporção de 1:3. Então, agora ele está dizendo que existe uma proporção do alumínio com um outro elemento aí, que ele não disse qual é, na proporção 1:3. Então, o alumínio tem número atômico 13. Então, já vamos fazer a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Está aqui. Já tira a informação da camada de valência dele, ó, 3 elétrons. 3 elétrons na camada de valência vai dizer que o alumínio tem uma forte tendência para perder 3 elétrons. Então, se ele perde 3 elétrons, o alumínio é mais 3. Está aqui. Cara, ele estava falando de uma ligação iônica, certo? Então, se é um composto iônico, eu tenho que pegar um outro elemento que vai ganhar elétron agora. Eu já tenho quem perde, agora eu preciso quem ganha elétron. Então, eu tenho que fazer as distribuições eletrônicas dos elementos que ali estão para descobrir qual deles tem característica minimamente de perder elétron. E aí eu vou ver se a informação que ele está me dando confere na proporção 1:3. Então, vamos lá. O primeiro, que ele dava lá na letra A, era 11 o número atômico. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. 3s1 tem um elétron na camada de valência. Um elétron na camada de valência é tendência para perder ou é tendência para ganhar? É tendência para perder. Só que esse já está perdendo. Se eu quero um composto iônico, eu tenho que achar alguém que ganha. Então, não me interessa o que está na letra A. A letra B, ele dá para mim número atômico 3. Então, distribuição. 1s2, 2s1. De novo, um elétron na camada de valência, eu tenho tendência para perder, eu quero ganhar elétron. A letra C, número atômico 9. 1s2, 2s2, 2p5. Camada de valência, 7 elétrons. Fala, opa, aí me ajuda. Porque com 7 elétrons, para fechar o octeto, é mais fácil ele ganhar 1 do que ele perder os 7. Se é mais fácil esse camarada ganhar um elétron e esse está perdendo, bom, eu posso montar a combinação entre esse elemento aí. Então, a combinação é alumínio mais 3 e o elemento E menos 1. Por que menos 1? Porque ele ganha um elétron. Então, se eu utilizar a regra do escorregador, o 3 vem para cá e o 1 vem para cá. Então, a fórmula final do composto ela acaba sendo AlE3. Proporção 1 átomo de alumínio para 3 átomos do elemento E. Então, a letra C apresenta para nós exatamente o elemento que vai fazer a proporção do composto iônico 1:3 com o alumínio. Beleza, jovens? Ligações químicas tem que estar na pontinha dos cascos, tabela periódica tem que estar na pontinha dos cascos. Isso ajuda a gente a entender precipitação de íons, ajuda a gente a entender por que determinados compostos são formados, como eu faço uma dissociação iônica, por exemplo. Beleza? Eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula. Beijo.